O medo está te afundando, e talvez você nem esteja percebendo. O medo tem uma única missão: fazer você duvidar e, aos poucos, afundar. Isso fica muito claro na passagem de Mateus 14, 22 a 36, quando os discípulos veem Jesus caminhando sobre as águas. Entre todos eles, havia um que teve coragem para tentar. Um que ousou fazer o que nenhum outro pensou em fazer. Esse homem era Pedro. Pedro teve medo ao ver Jesus sobre as águas, sim, mas mesmo com medo, ele teve coragem para dizer: "Se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro." E Jesus respondeu de forma simples e direta: "Vem." Pedro, então, cheio de fé e coragem, manteve os olhos em Jesus. Colocou o pé para fora do barco e algo extraordinário aconteceu. Pedro caminhou sobre as águas. Não sabemos por quanto tempo, nem por qual distância, mas sabemos de uma coisa: aquele homem caminhou. Tudo parecia bem, até que o vento voltou a chamar sua atenção. A tempestade entrou novamente no seu campo de visão. E, abatido pelo medo, Pedro começou a afundar. A fé que o sustentava agora dava lugar ao desespero. Ele já não conseguia manter os olhos onde antes estavam. Agora tudo o que ele via era o próprio corpo afundando, o coração disparado, o medo gritando. Talvez em sua mente ele pensasse: cheguei ao fim. Mas mesmo ali, algo ainda se levantou dentro dele. Força, coragem, um clamor. Pedro gritou por Jesus, e Jesus não permite que nenhum dos seus afunde, nenhum daqueles que o amam, nenhum dos que creem nele. A mão forte de Jesus o alcançou, o resgatou das águas. E depois disso, Jesus fez uma pergunta que também precisamos nos fazer hoje: por que duvidaste? O medo existe para isso: tirar os nossos olhos de Jesus, da promessa, do chamado, daquilo que ele nos confiou. O medo quer que você olhe para a tempestade, para o vento, para a incerteza. E assim, ele tenta te fazer esquecer do primeiro passo de fé, aquele passo tão importante que te fez sair do barco. E o fruto do medo é a dúvida. Onde há medo, não há fé. E onde não há fé, a dúvida encontra espaço para habitar. O medo quer destruir os teus sonhos. Quer te convencer de que nada pode melhorar, de que você não pode mudar, de que nada de bom te espera. Quer te fazer acreditar que você não é capaz de viver aquilo que Deus colocou em tuas mãos e no teu coração. Que você não sairá de uma vida sombria, de pecado, de tristeza. Mas existe um meio seguro, real e infalível para vencer o medo. Não apenas para sair do barco, mas para continuar andando, mesmo quando a tempestade chega. Esse meio é chamar por Jesus. Não importa como você esteja agora. Não importa o quanto o medo já te paralisou. Não importa o que disseram sobre você, nem o que a sua própria mente insiste em repetir. Jesus nunca deixará de estender a mão. Deus ama todos igualmente, deseja o bem de todos e está sempre pronto para resgatar, e Ele vai te resgatar. Agora, saiba de algo que o medo nunca vai te contar. Você sabe qual é o seu valor? Talvez você não saiba. Então deixe-me te dizer: o teu valor é o preço do sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus. Isso significa que você tem um valor imensurável para Deus. Você não ficará perdido. Você não nasceu para viver afundado no medo. Da sua forma, com a fé que você tem hoje, chame por Jesus, creia e pela fé já agradeça. Porque esse medo que tentou te afundar acabou de perder você. Ele terá que te ver nos braços de Deus, te verá sorrindo, te verá vivendo tudo aquilo que o Pai preparou para a sua vida, porque o seu valor é imensurável. Se essa palavra falou com você, curta, compartilhe e comente. E mesmo que você não concorde com tudo, comente também. Assim eu e você crescemos juntos.